Olá pessoal, voltamos no vídeo número 7 para continuar, passando para vocês as coberturas adicionais que você pode encontrar em um seguro automotivo. Nós temos uma cobertura que eu acho muito bacana, e eu estou mostrando aqui do lado direito o porquê que ela existe e eu recomendo que ela seja contratada individualmente. Na cobertura comprehensiva, nós podemos observar que a cobertura de alagamento, de imersão do carro, ou seja, o carro entrou em um lamaçal, em um alagamento e houve ali alguns danos. Os grandes danos, uma perda total ou um prejuízo enorme, ele vai ser coberto pela cobertura compreensiva, que é a básica obrigatória. Aí a franquia que o cliente vai pagar justifica os reparos que deverão ser feitos. Porém, se ele entra numa enxurrada, onde ele vai precisar apenas de uma higienização, ele vai entrar com a franquia? Não, porque a higienização é muito mais barata do que o pagamento de uma franquia. Como que ele vai fazer? Arcar com o prejuízo total dessa higienização? Sim, se ele não fizer a cobertura da higienização, ele vai ter que arcar do bolso próprio. Então é importante que ele faça a contratação apenas da higienização, que é o mesmo caso do vidro, do farol, e das lanternas. Ele vai fazer a contratação adicional para que ele tenha uma cobertura em caso de pequenos danos de higienização, em caso de alagamento, quebra de vidro numa chuva, alguma coisa nesse sentido. Bom, o que ele pode contratar de cobertura de acessórios? Acessórios que são aclopados no veículo, eles têm cobertura e há possibilidade de fazer essa contratação. Isso daí é verificado geralmente na perícia, na perícia não, na vistoria prévia. Então a pessoa às vezes tem um GPS aclopado dentro do veículo, bancos de couros, que são caríssimos, e outros equipamentos que hoje são instalados dentro de um veículo. Ele pode fazer essa cobertura? Sim, ele pode fazer desde que ele faça a cobertura de acessórios, e esses acessórios eles são definidos, eles são descritos dentro da vistoria prévia e o cliente faz a opção de fazer a contratação de acessórios. Blindagem. Carro blindado, ele tem que fazer uma cobertura adicional. Não adianta a pessoa ter um carro de vidros blindados, o carro blindado, ele faz uma contratação de seguro normal. Então eu vou fazer a contratação de um seguro normal e não vou me preocupar com a blindagem. Ele vai perder a indenização. Então oriente seu cliente, olha, seu carro é blindado? É blindado. Então nós vamos ter que fazer a cobertura de contratação da cobertura adicional da blindagem. Nunca se esqueça disso. Acessórios de som e imagem também entra na cobertura de acessórios? Também entra. É alguma pergunta que são feitas no dia a dia? Entra, desde que seja visto na vistoria prévia e discriminado na vistoria prévia. Roubo ou furto de step. Isso acontece muito naqueles veículos que tem o step fora, que são os carros Export, por exemplo, que tem o step do lado de fora. Muitas pessoas furtam esses steps, ou mesmo até o carro normal, que tinha uma onda muito forte nas capitais, dos bandidos abrirem o porta-mala para levar step, chave de roda, macacos, Então, para a proteção do step, também existe a cobertura de roubo ou furto do step, sempre lembrando que tem que ter, um vestígio de que realmente houve o furto ou step do veículo, Então, furtos que nós chamamos de qualificados. Então, ele tem a possibilidade de fazer essa contratação? Sim. Observe bem do lado direito, é uma cobertura importante e que deve ser, sim, oferecido para o cliente para ele proteger o seu step. Agora, tem uma cobertura que algumas seguradoras disponibilizam, a Mafra é uma delas, ok? Disponibiliza uma cobertura fantástica que eu considero importante, que é de pneus. Hoje a gente anda em rodovias danificadas, em rodovias mal conservadas, onde nós podemos a qualquer momento pegar um buraco, rasgar um pneu, soltar bandagem, quebra de carcaça, avaria nas laterais, ou seja, corte ou rasgo dos pneus que nós estamos vendo aqui do lado direito. Pode acontecer de você ter um prejuízo. Faz parte do casco? Sim, mas aí eu entro na mesma situação do vidro, na mesma situação de higienização.
é um pequeno reparo que não compensa entrar com sinistro na Compreensivo, porque o valor da franquia dá para comprar até os 4 pneus, que é o caso. Como é só um pneu ou 2 pneus que houve essas avarias, a quebra de carcaça, alguma coisa nesse sentido, então entra-se com um sinistro na cobertura de pneus. Esse pneu será indenizado, a pessoa recebe a indenização e ele vai pagar uma franquia muito barata e até às vezes nem paga a franquia, dependendo do apelo comercial de cada seguradora. Então essa é mais uma cobertura que não é tão, tão contratada, tão falada, mas é uma cobertura que existe e que pode ser contratada e cabe a você orientar o cliente. Pessoal, vamos falar um pouquinho agora, dentro desse vídeo, de assistência 24 horas. Dentro de todo seguro automotivo, eu costumo dizer para os meus clientes, amigos, familiares, e tenho isso consciente, uma autoconsciência que eu tenho, é de que uma assistência 24 horas por si só já paga o seguro de um veículo. Quer saber como? Suponhamos que o seu cliente ele tem um veículo e ele costuma fazer algumas viagens para pontos turísticos. Nós suponhamos que ele mora no Mato Grosso, no estado de Goiás, que são estados longe do litoral, e ele resolve fazer uma viagem no litoral. E ele tem um prejuízo enorme, ele sofre um acidente, ou ele bate o carro, ou ele tem algum problema, ele teve alguma adversidade que exige de que um guincho leve esse veículo até uma oficina credenciada ou até de volta para o domicílio do segurado. Quanto que ele pagaria da despesa dele levar esse veículo numa oficina que ele não conhece, ou quanto ele pagaria para levar numa oficina credenciada, ou quanto que ele pagaria para levar esse guincho de volta para casa. De repente, ele vai pagar a despesa de todo esse translado do veículo, o valor do seguro anual que ele está pagando. Então, a cobertura de assistência 24 horas por si só e muito bem colocada para o segurado, para o proponente ao seguro, já é o suficiente para convencê-lo de que o seguro de veículo ele é essencial, fundamental e tem um custo-benefício maravilhoso. O que não justifica que 70% dos veículos que circulam no Brasil estejam sem seguros. Obviamente que dentro desse pacote tem veículos antigos que não cabe mais um seguro, mas 70% é um índice muito alto de veículos sem seguros. E o que o cliente encontra dentro da assistência 24 horas? O guincho. O guincho é o básico, é o item, o elemento básico da contratação de uma assistência 24 horas. Por quê? Ele pode ser limitado a 200 km, 500 km, 1000 km ou ilimitado. Aí vai depender da sua expertise, vai depender da sua especialidade dentro de um seguro de automóvel. Por exemplo, se é uma pessoa que costuma viajar muito fora do seu domicílio, ele faz viagem de turismo ou até um carro de uso profissional que ele usa para trabalho, aqui eu indico o guincho ilimitado, porque aonde ele estiver, é o caso que eu falei, ele mora lá em Goiás e teve problema lá no litoral, lá em Santos, por exemplo. Então ele vai ter a cobertura de guincho se ele fizer a contratação ilimitada. Se ele não tiver a contratação ilimitada, ele vai ter um raio de 100, 200 quilômetros, que não vai atender a necessidade desse motorista. Então, o guincho vai depender de como ele utiliza esse veículo. Se é uma pessoa, uma professora, que ela usa o veículo só para ir na escola e voltar, ou uma dona de casa que usa o veículo só para ir na escola e voltar com o seu filho para casa, não tem o hábito, tem um segundo carro, um terceiro carro para viagens, ou não gosta de fazer viagens com carro, então não há necessidade de fazer uma contratação de guincho limitado. Então ele vai contratar um seguro onde tenha um guincho, vai contratar a cobertura, não um seguro, a assistência de guincho de 100, 200, 300 quilômetros de limite, ok? Troca de pneus é um item que é coberto pela assistência 24 horas, por isso que é bacana essa contratação, porque isso já aconteceu inclusive comigo. Eu estava trabalhando, estava em uma reunião, de repente minha esposa me liga e diz assim, olha, eu estou na avenida tal com pneu furado, o que eu faço? Falei, liga para a seguradora vai mandar um especialista que vai lá, troca o pneu, te entrega o step lá para você levar na oficina ou borracheiro mais próximo e você segue viagem.
Daí uns 20 minutos ela me liga e falou, olha, a seguradora já mandou um especialista aqui, o pessoal já está trocando o pneu do carro, e eu não sabia que eu tinha essa assistência dentro do seguro do veículo. Então é muito importante que essa orientação seja dada na contratação do seguro e não quando acontece o sinistro. Eu falei na época, eu podia ter avisado minha esposa, olha, aconteça o que acontecer quando você estiver utilizando o veículo, você tem uma assistência 24 horas disponível para qualquer adversidade que acontecer no carro. O seguro não paga danos mecânicos e nem elétricos, porém, ele dá assistência para danos elétricos e mecânicos. Ele vai mandar um especialista tentar arrumar o veículo no local. Caso ele não consiga, eles vão solicitar um guincho e o guincho levará para uma oficina mais próxima. Ou, se tiver fechado no final de semana, vai levar o veículo na garagem da residência do segurado e no outro dia ele tem assistência de um segundo guincho para tirar o carro da garagem do segurado e levar até uma oficina. Olha quanto benefício tem dentro de um seguro de auto e geralmente, né? E constantemente eu vejo pessoas dizendo, olha, eu não sabia que eu tinha esse benefício. Por quê? Volto a falar, não existe segurador e seguro ruim. O que existe são seguros mal feitos e segurados mal orientados, ok? Chaveiro, ele pode chamar um chaveiro? Sim. Ele esqueceu a chave dentro do veículo, trancou e eu preciso abrir o carro. Vou chamar um chaveiro. Não vai cobrar nada? Não, isso vai te cobrar a chave se tiver que trocar a chave, mas a abertura do veículo ele irá fazer. Você está no local, de repente coloca a mão no bolso, onde que está minha chave? Esqueci a chave em algum local. Aí você volta no local, a chave já não está mais lá, sumiu. Resumindo, perdeu a chave. 0800, ou corretor de seguro ou seguradora, ele vai mandar um chaveiro ir lá abrir o carro para você. Ele vai fazer lá a abertura, vai ligar o seu carro, aí você vai procurar um chaveiro depois e fazer a troca da chave. Só que essa assistência local será feita pela assistência 24 horas. Veja que bacana. Vai vendo quantos benefícios tem dentro da assistência 24 horas. Pane elétrico. Você está andando na rua, estaciona o veículo, de repente você entra, vai dar partida e o carro não dá mais partida. Uai, aconteceu alguma coisa, deu um pane elétrico. Ou acabou a bateria ou alguma coisa está acontecendo. Liga para a seguradora vai mandar um especialista, inclusive ele costuma ir até com uma bateria já pronta, novinha, já dentro do carro. Caso você aceite e o problema seja a bateria, ele faz até a troca da bateria na hora para você. Você não vai pagar nada por isso, apenas o valor da bateria. Inclusive você pode negociar isso até com o pessoal que vai dar essa assistência. Ou ele vai te encaminhar até uma outra elétrica, vai colocar o carro num guincho, vai levar até uma outra elétrica e ali você vai combinar com a outra elétrica se você vai dar carga na bateria ou trocar a bateria, aí é problema do segurado. Só que toda essa assistência é feita pela assistência 24 horas. Agora eu te pergunto, quanto custaria uma assistência dessa quando você está viajando com a tua esposa à noite, fora de horário comercial e dá um pane elétrico no seu carro no meio da rua ou numa estrada deserta? Como que você vai fazer se você não tem o seguro? É assim que você tem que se posicionar com o cliente. Mostre para ele o problema e aponte para ele a resolução do problema. Então, a área de oportunidade, você é quem vai criar e vai dizer ao cliente que você tem a solução para o problema que você apontou, ok? Então, uma pane mecânica é a mesma coisa. Aconteceu lá, quebrou uma correia dentária, você pegou um buraco, teve problema na suspensão, não, o carro tem que parar, eu não posso continuar, acendeu a luzinha vermelha lá, eu tenho que parar, e pare mesmo, porque se o perito conseguir provar que você continuou forçando o veículo, mesmo sabendo que ele estava apontando lá com a luzinha vermelha, ele poderá perder o seguro. Então, acendeu a luzinha vermelha, sinal de alerta, encosta, liga para a seguradora e pede uma assistência mecânica, uma assistência elétrica, uma assistência de guincho. Você tem tudo isso garantido e protegido dentro do seu seguro de automóvel. Então vale a pena você fazer esse tipo de acionamento, vamos dizer assim, ok? Pessoal, eu não quero me aprofundar muito nesse vídeo, né, para não ficar muito cansativo. Eu encerro esse vídeo agora e eu volto no próximo para a gente completar a assistência 24 horas, ok? Então, te encontro no próximo vídeo.